bela manhã, Rodolfo estava a caminho da escola, quando de repente avistou um enorme monumento em homenagem ao coronel Pedro Osório. Se aproximou para verificar se existia alguma placa que indicasse a altura. Procurou mais um pouco e não achou. Desistiu da procura e retomou o caminho da escola. Já na sala de aula, a professora falou que faria uma aplicação da regra de 3 simples. Na aula passada, havia pedido que os alunos trouxessem os seguintes materiais: uma fotografia ao lado de uma porta, uma régua e uma calculadora, pois hoje iriam calcular a altura de uma porta usando a foto. Rodolfo trouxe a seguinte foto. Em seguida, a professora pediu para medir a altura da porta e a altura do aluno na foto. Rodolfo constatou, com o auxílio da régua, que a porta mede 13,9 centímetros e 11,2 centímetros é a sua altura na foto. Em seguida, a professora montou uma simples regra de 3, tomando a foto de Rodolfo como exemplo. Na coluna do lado esquerdo, valores da foto, ou seja, a altura da porta, 13,9 centímetros, e a altura de Rodolfo, 11,2 centímetros. Na coluna à direita, os valores reais, que nesse caso apenas a altura de Rodolfo era conhecida, e o mesmo informou a professora que mede 1,68 metros. Antes de resolver a regra de 3, a professora explicou que é necessário converter as medidas para a mesma unidade. Assim, a altura de Rodolfo foi convertida de metros para centímetros. Efetuando o cálculo da regra de 3 simples, a professora constatou que a altura da porta é aproximadamente 208,5 centímetros, ou 2,09 metros. Os demais alunos começaram a comparar as alturas das portas e perceberam que a maioria das portas tem a mesma altura. No caminho de volta para casa, Rodolfo teve uma brilhante ideia. Ao invés de calcular a altura de uma porta, ia calcular a altura do monumento em homenagem ao coronel Pedro Osório. Assim, foi até lá e tirou uma foto ao lado do monumento. Chegando em casa, verificou as seguintes medidas da foto. A altura do monumento, 13 centímetros, e a sua altura na foto, 3,5 centímetros. Montou a seguinte regra de 3 do seu caderno. A coluna do lado esquerdo, as medidas da foto, 13 centímetros o monumento e 3,5 centímetros sua altura. Na coluna do lado direito, as medidas reais, que nesse caso apenas a altura de Rodolfo é conhecida, 168 centímetros. Resolvendo regra de 3 simples, Rodolfo descobriu que a altura do monumento é aproximadamente 624 centímetros, ou seja, 6,24 metros. E assim, Rodolfo percebeu que o monumento é quase 4 vezes a sua altura. E foi assim, aplicando uma simples regra de 3, que Rodolfo descobriu a altura do monumento.